Nesse vídeo você vai conhecer o mapa da Marilyn Monroe, uma estrela icônica, conturbada e polêmica. Será que o mapa dela explica os motivos dela ter sido uma mulher à frente do seu tempo? Prazer, eu sou Lua Perê, astróloga há quase 10 anos e faço parte do movimento Astrologia Luz e Sombra, criado pela minha mestra Cláudia Lisboa. Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você vem procurando sobre astrologia aqui no YouTube, então já se inscreve no canal para ficar por dentro de toda a nossa programação aqui. Esse vídeo faz parte do quadro Curiosidades Astrológicas, então se você quer ver mais desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e o seu comentário pra gente. Hoje a gente vai falar do mapa da Marilyn Monroe, uma modelo, atriz e cantora dos anos 50 que marcou a sua época por ser um sex symbol e uma figura controversa à frente do seu tempo. Mas antes eu vou pedir para você ficar comigo até o final, porque eu vou trazer um bônus para vocês lá no fim do vídeo. Então vamos lá? A Marilyn nasceu em 1º de junho de 1926 em Los Angeles, Califórnia, com o Sol em Gêmeos, a Lua em Aquário e o Ascendente em Leão. Mas tem uma coisa que chama muita atenção no mapa da Marilyn, que é a Vênus, deusa da beleza e do amor, colocada no ponto mais alto do mapa. Ela, a Vênus, ou o planeta Vênus, está próximo do meio do céu, que é justamente esse ponto marcado como o mais alto do mapa. Eu costumo brincar dizendo que o meio-céu do nosso mapa é como se fosse o nosso ponto turístico, o nosso cartão postal. Como é o Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro, a Torre Eiffel em Paris, a Estátua da Liberdade em Nova York. Aquele traço pelo qual todo mundo reconhece a gente, mesmo que não saiba o que se passa nos bastidores. E, óbvio, a Marilyn tinha Touro no meio do céu, com a Vênus, que é regente desse signo, ou seja, que é o planeta que tem uma semelhança simbólica, uma proximidade simbólica com Touro, bem próximo desse ponto, mas ainda no signo de Áries, que é um dado bem importante pra gente. O que é a Vênus, lá no alto do mapa, e o meio do céu em Touro? Vênus é a deusa da beleza, do amor, é marcada pela sua sensualidade, pela sua libido, e tá lá como ponto de referência, né, lá no alto do mapa, da própria Marilyn. Ou seja, ela era reconhecida por essa força venusiana. Agora, todo planeta rege um ou dois signos, o que significa dizer que nesse signo ele está confortável, ele está em casa. E como regente de Touro e de Libra, presta atenção agora, a Vênus colocada no signo de Áries, que é oposto ao signo de Libra, ela tem uma maneira não convencional, uma maneira que foge aos padrões de expressar a sua força. É como dizer, por exemplo, assim, eu nasci num país tropical e sou super adaptada a ele. Aí me levam para um país muito frio, invernal. Eu tenho que me adaptar, eu tenho que entender como eu me expresso e onde está a minha força nesse país. É o caso da Vênus da Marilyn, colocada em Áries, lá no meio do céu, lá no alto do mapa, ou seja, gerando grande visibilidade pela sua força e pela sua intensidade, mas com uma certa necessidade de entender o seu poder e a sua força. Claro, e é importante dizer que isso tudo é uma questão de nomenclatura, de linguagem astrológica, porque quando a gente fala de uma maneira não convencional, a gente está assumindo, por exclusão, que existe uma maneira convencional. E aqui a gente não quer trabalhar com isso. A gente sabe que cada pessoa tem a sua forma de expressão e que isso é uma potência. O fato é que, mesmo sendo reconhecida pela sua beleza, pela sua feminilidade, que era talvez o seu principal passaporte para a fama, a Marilyn tinha muitas questões com essa figura que ela exibia. Ela mesma tentou direcionar um pouco a sua carreira para papéis mais sérios, menos atribuídos a esse sex symbol em filmes que não eram só de comédia e musicais, mas ela teve temporariamente seu contrato com a Fox suspenso justamente por esse movimento que ela fez. Outra coisa que chama atenção é a lua dela em Aquário, na casa 7, a casa que fala dos relacionamentos e parcerias no nosso mapa. A lua é um astro que, entre muitos símbolos, vai falar da infância e da juventude. E ela, com essa lua na casa que fala sobre os relacionamentos,
chama atenção o fato de que ela casa muito cedo, até para sua época, com seu primeiro marido. Ela casa aos 16 anos. Além disso, o caráter mutável da Lua nessa área da vida também vai falar sobre uma certa instabilidade. E a gente sabe que a vida da Marilyn foi marcada por diversos relacionamentos. Alguns, inclusive, super midiáticos, como o com o jogador de beisebol Joey DiMaggio e com o dramaturgo Arthur Miller. Outra coisa, é claro, é o fato da Lua estar em Aquário, que é um signo de ar, um signo super mental, super à frente do seu tempo, né? É aquele que traz as notícias do futuro pra gente. Então, de alguma forma, essa mulher quebra padrões, né? Ela tem uma Vênus no signo de Áries e uma Lua no signo de Aquário. Ou seja, formas não convencionais de expressar os seus dois símbolos, principais símbolos do feminino, né? Que é a Vênus e a Lua. Mas a gente não pode esquecer da presença da Lilith na casa 1, no signo de Leão, em oposição com a Lua. Bastante coisa. Mas o importante aqui é a gente pensar nessa Lilith na casa 1. O que acontece? A Lilith é uma outra faceta do feminino que muitas vezes fica escondida, fica até reprimida, mas também quando vem à tona, sai de baixo, né? Ela quer se mostrar, ela quer dar o seu grito de liberdade. E o fato dela estar na casa 1, que é a casa que vai falar do nosso corpo, vai falar da construção da nossa identidade, traz todas essas questões do feminino à tona de uma maneira muito forte e presente na vida dela. A Marilyn era constantemente confrontada pelos seus fantasmas e pelos seus medos, além de ser profundamente atravessada pelo meio ambiente no qual ela estava inserida, tendo a sua saúde mental e física afetadas por esse meio. A história dela foi marcada por abandonos desde a infância, por relacionamentos abusivos e por muitas questões de saúde mental, que inclusive especula-se que já vinham da mãe dela. A mãe dela já tinha questões psiquiátricas. E aqui é preciso fazer um parêntese muito importante. A gente está fazendo recortes do mapa. Ou seja, se você tem ou conhece alguém que tenha posições astrológicas no seu mapa de nascimento parecidas com essas que a gente está falando aqui, não significa que você vai ter a mesma história ou que você vai manifestar esses símbolos da mesma forma como a gente está contando na história da Marilyn. Cada mapa é um sistema e nenhum planeta significa uma coisa só ou um fato isolado. Ele está inserido num contexto e com significados atrelados a esse contexto. Bom, lembra que no começo eu falei que eu ia deixar um presente para vocês aqui? Pois é, eu vou deixar algumas dicas de filmes e documentários aqui para vocês mergulharem na história da Marilyn e fazerem essas comparações com o que a gente analisou aqui do mapa dela. O primeiro deles é o Blonde, que estreia amanhã, dia 28, na Netflix, que vai contar um pouco dos abusos sofridos pela Marilyn ao longo da sua carreira e da sua vida pessoal. Tem o documentário O Mistério de Marilyn Monroe, gravações inéditas, também da Netflix, que dá uma visão muito ampla da vida dessa mulher que até hoje é um ícone pop. Assistam essas produções e depois comentem aqui para dizer se vocês identificaram esses pontos do mapa que a gente trouxe. Para quem quiser conhecer o trabalho dela em si, que é fantástico, eu indico O Pecado Mora ao Lado e Os Homens Preferem as Loiras. São dois dos filmes mais importantes da carreira da Marilyn e serviram de referência para várias produções de Hollywood, inclusive musicais. A própria Madonna tem o clipe Material Girl, que tem uma referência clara ao filme Os Homens Preferem as Loiras, no momento do filme em que a Marilyn canta Diamonds Are a Girl's Best Friend. Antes desse vídeo acabar, vão aparecer 2 vídeos sugeridos aqui para você e eu tenho certeza que um deles vai fazer sentido. Então fica aqui com a gente e até semana que vem no próximo vídeo do quadro Curiosidades Astrológicas. Um beijo e até lá!